A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Edson, sou professor da Escola Bíblica Dominical, quer dizer, um dos professores da nossa EBD local, na nossa igreja local. Nessa oportunidade, nós vamos estar comentando aqui a lição de número 13. Chegamos ao nosso final do trimestre, onde nós vamos estar comentando a lição de número 13. Vai tratar sobre o assunto sobre a família e a sua natureza. O nosso trimestre, a nossa revista nos traz o título de A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a nossa lição número 13, a última lição do nosso trimestre. E vamos à nossa aula. O nosso textuário nos diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis, do capítulo 2, versículo 24. A verdade prática nos diz o seguinte: o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos machos e fêmea. Por aqui já dá para a gente entender o que a lição quer falar conosco. Muito bem. Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, do versículo 18 ao 24. Eu não vou ler para a gente estar ganhando tempo. Havendo necessidade, a gente volta aqui no versículo e comenta. Espero que você já tenha lido. Se isso não aconteceu, dá uma paradinha agora no seu vídeo aí e leia, porque é importante. Espero também que você esteja de posse da revista da Escola Bíblica Dominical, para que você possa acompanhar a aula com maior precisão. Muito bem. Essa aula nós temos 4 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é mostrar a formação do ser humano. O nosso segundo objetivo específico é explicar a origem da família e o papel da mulher na sociedade israelita. O terceiro objetivo é especificar os princípios básicos da família. E o quarto objetivo é conscientizar os crentes acerca do desafio da igreja hoje. Sabemos que a igreja exerce um papel de fundamental importância na família. Então, o nosso quarto objetivo envolve aí a igreja, o papel da igreja, né, acerca do desafio da igreja em função da família hoje. Muito bem. Vamos adiante. Eu criei aqui uma árvore, eu chamei de árvore genealógica do homem segundo Deus.
seguinte. Deus, primeiro está aqui Deus cria Adão. Deus criou Adão. Isso aqui é segundo a Bíblia. Segundo Deus, o que está escrito na Bíblia. E isso para nós entendermos a nossa lição. Isso por conta própria eu criei essa genealogia, eu chamei de árvore genealógica da família, tá? Segundo Deus. Aqui Deus cria Caim, certo? Deus aqui criou Adão. E aqui Deus Deus disse que Adão, ele criou Adão segundo a imagem de Deus, segundo a sua imagem. Está em Gênesis no capítulo 1, versículo 26. E aí Deus cria Caim e Deus criou Abel. Muito bem. E aí o que acontece? Aqui sai a primeira família. Caim, a família de Caim, a primeira família, Deus chamou lá em Gênesis no capítulo 6, versículo 1, o filho dos homens. Aqui na segunda família deveria sair aqui Abel, a geração de Abel, ela parou aqui. Por quê? Porque Caim teve um processo complicado que nós conhecemos a história, ele mata o seu irmão. Então a geração de Caim para aqui. Só que Deus, na sua excelência, né, Deus nunca erra. E Deus tem um plano para a família. A geração de Caim era a geração má, nós sabemos, a Bíblia fala, geração má. E Deus precisa criar uma segunda opção até para que o homem tenha livre-arbítrio. O livre-arbítrio saiu daqui. Isso, nos estudos que eu fazendo, eu pude observar que o livre-arbítrio de Deus saiu daqui. Por quê? Uma vez que Caim era mau, Abel era bom, porque Deus recebeu a oferta de Abel e a de Caim ele não recebeu. E aqui criou uma situação complicada de Abel, de Caim, com ciúmes, e acabou matando o seu irmão. Deus agora, ele cria aqui uma segunda opção aqui. Deus cria, né, uma outra família. Sete. Deus agora nasce um novo filho de Adão aqui, ó, e Adão coloca o seu nome de Sete. E aí sim, aí vem aqui a segunda família, a segunda geração, e Deus chama os filhos de Deus. Está escrito também no capítulo 6 e o versículo 1. Aqui esta família aqui é chamada os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E aqui, desses filhos de Deus, agora sai aqui, ó. A Bíblia diz que aqui Deus cria nessa criação, aqui coloca a imagem de Adão. Sete é criado a imagem de Adão, não a imagem de Deus,
como Adão, aqui, ó. Mas a imagem de Adão está escrito em Gênesis, no capítulo 5 e o versículo 3. Pode observar lá. Amados, com base nisso, isso foi providência, olha, providência de Deus, uma vez que Caim, usado aqui pelo inimigo, ele tenta impedir o plano de Deus aqui, ó, da segunda opção do livre-arbítrio. Aí Deus cria uma nova situação aqui para ter uma geração, que eu chamei aqui de segunda geração, que foi os filhos de Deus, para a criação, a família, o homem ter livre-arbítrio aqui de escolha. Vamos entender isso um pouco mais no próximo organograma, que é a continuação disso aqui. Vamos ver? Aqui, ó. A primeira geração que está lá, que está aqui, ó. A primeira geração que está aqui e a segunda geração que está aqui, ela está aqui no organograma do segundo organograma. Aqui, ó, a primeira geração e a segunda geração. O que acontece? Aqui a segunda geração foram chamados filhos de Deus. E aqui os filhos dos homens. Dessas duas gerações aqui, ó, olha, aqui eles tomaram para si mulheres, se juntaram e Deus não aprovou. Capítulo 6, versículo 2. Podem ler lá. Gênesis, no capítulo 6, versículo 2. Aqui juntou a família dos filhos dos homens e os filhos de Deus. Pode ver lá que eles viram que um era formoso, então eles tiveram a escolha do seu próprio interesse visual, e eles se juntam aqui, ó. Eles tomam para si mulheres e eles se juntam, e Deus não aprovou essa atitude. O que aconteceu? Olha para vocês verem aqui, ó. Aqui, olha aqui. Aqui, ó. Aqui dá-se o início do jugo desigual de toda a humanidade. E mais tarde Deus arrepende de ter feito o homem e planeja um plano para resgatá-lo. Certo? Deus, com essa atitude, ele arrepende, gera um jugo desigual. Olha. Por que jugo desigual? Porque os filhos de Deus, os filhos dos homens, se ajuntam com os filhos de Deus, ou seja, trevas com luz, já sabemos o que vai dar. Por quê? Porque lá no início teve uma espécie de interrompimento. Deus não aprovou isso aqui. E aí o que acontece? Gera um jugo desigual. Agora Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, sempre correndo para resgatar o homem, agora Deus começa um plano para resgatá-lo. Tá certo? Muito bem. Então essa foi uma pequena introdução da nossa, nós entendermos aí a nossa lição. E agora nós vamos à nossa aula. Olha, essa lição ela está dividida em 4 tópicos. Primeiro tópico, vamos falar da origem do homem e da mulher. Vamos falar da família no segundo tópico. Terceiro tópico, nós temos aqui os princípios básicos também da família.
E no quarto tópico, o desafio da igreja, conforme já foi comentado. A nossa introdução da nossa revista nos diz o seguinte: a família é assunto de interesse integral de cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro de Gênesis traduz uma breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nesta narrativa e eles constituem valendo na atualidade. Eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque da última lição, esse que nós estamos lendo. O que é isso, amados? Seguinte: para que Deus criou a família? Para que Deus criou a família? Então, está aqui porque, olha, por que Deus criou a família? A família foi criada para atender um projeto, tá certo? Para atender um projeto de Deus. Olha, para atender um projeto de Deus aqui, ó, para os seres humanos. Para como atender esse projeto? Dentro desse projeto, Deus tem um propósito para a família. Dentro do projeto de Deus tem um propósito. Esse propósito é o resgate da família. O resgate, os valores, né? Valores que Deus tem para com a família. Baseado nisso, a família não é simplesmente algo qualquer. A família, ela é de interesse de todos, geral, não só de cristão, mas também dos que não são cristãos. Quem tem religião e de quem não tem religião. E de quem não tem religião. Entendeu? A família é isso. Uma família todo ser humano precisa de uma família, tem uma família, seja ela como for, mas sempre é de interesse de todos. Aqui está uma foto do símbolo aí da família, né? Mãos dadas, por quê? Porque a família precisa andar assim, sabe? A família precisa andar assim, de mãos dadas, tá? Um com o outro. Sempre tem que estar de bem com todos os membros da família, porque assim vai bem. Muito bem. No livro de Gênesis, no capítulo de número 12, e isso nós não temos essas referências na nossa revista, é bom que você verifique e anote, porque comprovando mais aqui uma providência de Deus e uma preocupação de Deus para com a família e um projeto de Deus, Deus abençoou a família. Em Gênesis 12, capítulo 3, ele diz para Abraão, que ainda era Abraão, ele diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fiz questão de grifar aqui a palavra família, tá? Sublinhei aqui a palavra família, porque ele diz que bendita, bendita
Ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certo? Então, aqui uma preocupação de Deus para com a família, amados. No livro de Salmo, no capítulo 68 e o versículo 6, também Deus diz o seguinte: faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida ou seca. Mais uma preocupação de Deus aqui. Deus faz o solitário viver em família. Então, a família é o aconchego do lar de um ser humano. Se na família está bem, tudo vai bem. Então, aqui Deus também preocupando com a família. Também no livro de Salmos, no capítulo de número 107, versículo 41, diz assim: mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e dar-lhe famílias como um rebanho. Mais uma referência bíblica, tá, da família, onde Deus diz que levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e dar-lhe a família. Então, Deus está, mais uma vez aqui, uma referência de uma preocupação de Deus para com a família. E aí o nosso primeiro tópico vai tratar da origem. E dentro do primeiro tópico nós temos dois subtópicos: o homem e a mulher, a formação da mulher. Então, a origem do homem e da mulher e a formação da mulher, no nosso primeiro subtópico. O homem e a mulher. No relato da história, no relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, essa imagem aqui, amados, está mostrando aqui o que está dizendo no nosso texto. Que Deus criou o homem mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher, ou seja, a igualdade em termos de aparência, e que um não tem diferença. A diferença aqui, amados, simplesmente é a sexualidade. Mas o homem e a mulher foram criados, tá, à imagem de Deus. Ó, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então Deus criou igual. E esta igualdade, nós vamos ver mais na frente, que também com direitos iguais. A palavra hebraica aqui usada para homem é Adam, que serve também para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para homem, no sentido de representante do ser humano. O que é isso? É isso aqui, ó. Adam, que é igual a mesma coisa que homem, tá? E Deus, amados, com que objetivo? O homem no sentido de representante do ser humano na Terra. Adão, né? Adam, que é mesmo que homem, como representante do ser humano na Terra. E isso aqui também serve para o nome do primeiro homem, que é igual a Adão. Foi Deus que deu esse nome. Muito bem. E aí diz o seguinte:
Semelhantemente, a palavra grega anthropos, certo? A expressão final macho e fêmea, olha, a expressão final macho e fêmea os criou. Mostra que Adam, nesse versículo, diz respeito ao ser humano. Diz respeito ao ser humano. Vamos lá. Isso aqui. Tudo aquilo lá, amados, nós temos aqui 4 níveis. Eu chamei de riqueza, as quais ligam o amor dessa representatividade aqui, ó, que Deus criou. Macho e fêmea os criou, mostrando que Adam, neste versículo, diz respeito ao ser humano. Deus não criou o ser humano para andar, para matar um ao outro. Deus criou o ser humano para amar. Olha, isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. Então, uma vez que somos portadores da imagem de Deus, amados, da imagem de Deus, nós temos que andar em harmonia, nós temos que andar em amizade, em riqueza de amor. Vou mostrar isso para vocês no organograma que eu acabei de comentar. A diferença está na sexualidade. A diferença está na sexualidade. Isso você pode conferir em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Olha, ao reunir esse casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Tá? Vamos comentar o caso do casamento mais na frente. Mas eu queria deixar claro isso aqui para vocês. Olha, a Bíblia fala de 4 níveis de riquezas as quais ligam o amor. É o que eu quero explicar aqui, mostrando dentro do texto que nós lemos. Primeiro nível, nós encontramos a honra, pois quem honra a Deus será sucedido em tudo. Então, isso aqui é uma sequência. Temos que honrar a Deus. Uma vez honrando a Deus, Deus cuida da nossa família. E uma vez que Ele cuida, nós chegamos aqui, ó, no segundo nível. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Juntar tesouro no céu, onde nada pode tocar. Então, isso aqui também, uma vez que nós honramos a Deus, nós estamos juntando o tesouro no céu, tá certo? Uma vez juntando o tesouro no céu, lá nada vai tocar. Quando fazemos isso, isso é uma sequência, amados. Nós partimos para o terceiro nível de riqueza, que é inegociável, que é a família. Uma vez fazendo isso aqui, Deus honra que a família, que é a instituição de Deus, tá certo? Nessa linha de pensamento, com o primeiro, o segundo e o terceiro nível, vem o quarto nível, que é outros, eu chamei de outros seculares, como bens materiais, por exemplo. Por que disso? Porque aqui nesse capítulo aqui, o versículo, a sequência desse capítulo 6 e o versículo 33, a Bíblia diz que uma vez que nós juntamos tesouro no céu, onde nada pode tocar, onde a traça não corrói, onde nada pode tocar, a Bíblia diz que eu buscando isso aqui primeiro, que é o reino, a Bíblia diz que as demais coisas são acrescentadas, tá certo? O que serão essas demais coisas? Essas demais coisas são essas coisas seculares, são os bens materiais. Mas para mim chegar nos bens materiais, para que eu viva bem aqui na terra, para mim dar uma estabilidade à minha família, eu preciso vir aqui, ó, eu preciso partir daqui, honrar a Deus
eu preciso juntar tesouro no céu, e eu preciso, fazendo isso, eu tenho valor para com a família, que foi a instituição de Deus. É uma sequência para eu chegar no quarto nível. Amém, amados? Esses 4 níveis aqui vai me levar a isso aqui, ó. Vai me levar a isso aqui, ó. Os 4 níveis da riqueza levam ao amor, levam o amor gerar. Tá certo? Leva isso aqui, ó. O amor ágape, certo? O amor ágape é o amor de Deus. É incondicional. Não está dependente de uma respectiva, de uma resposta positiva. Deus ama. Ele ama e acabou. Eu amo-te. Se tu me amas, se tu me amares também, então, quando a gente ama, se alguém ama o outro, então isso não é amor. Mas Deus não. Deus ama. Esse é o ágape, o amor de Deus. O amor de Deus. Tá? E existe o amor filial. O amor filial é o amor, a pessoa contribui o amor na medida de amar, do amor que recebe, na medida do amor que recebe. Muitas pessoas dizem, eu te amo se me deres um bom salário, sabe? Ou amo-te se me fizeres alguma coisa, fizeres bom e grandes favores. Então, quando se faz isso, amor interesseiro é o amor philos. Aqui está muito relacionado alguns falam que o amor de mãe e tal, porque às vezes tem aquele negócio, o filho interesseiro com interesse, acabam dizendo isso, né? Então está ligado mais ou menos este amor aqui. Muito bem. E existe o amor eros. O amor eros. Qual é este amor? Este amor está relacionado à parte sensual e sexual. Desejo um para com o outro, por exemplo. Isso aqui é o amor de marido e mulher. Tá certo? Este é o amor. Para chegar nesse nível desse amor, tem que haver uma sequência, como falamos lá, desde o honrar a Deus. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Vejamos que é uma sequência e ordem para termos o amor eros, ou seja, para alcançarmos um sucesso completo, precisamos respeitar alguns princípios divinos, tá? Então é isso, não conseguimos chegar em outro lugar se não respeitarmos esses princípios divinos, tá certo? Então, olha, os propósitos de Deus para a sua família. Deus tem propósito, tá? Propósito para a família. Deus tem propósito, objetivo de transformação. Deus tem propósito de trabalhar na família, trabalhar o que já é bom para melhorar, tá? Família está bem? Graças. Então vamos melhorar. Propósito de Deus. E o Deus tem aqui um terceiro objetivo, que é prevenção. Prevenção. O que é isso? Prevenir para continuar bem, para não ruir. Tá? Quem previne trabalha com prevenindo as coisas para que vai bem. É a manutenção. Isso aqui podemos chamar de manutenção. A prevenção é uma manutenção, né? Manutenção do casamento, manutenção da família, dos filhos, né? Então é isso. O ponto central, isso aqui é o seguinte: o ponto central desse tópico
O casamento entre um homem e uma mulher foi instituição por Deus. Foi instituído por Deus. Então, amados, aqui foi Deus que criou esse negócio de... Bom, mais na frente nós vamos comentar o caso aí de casamento onde já está sendo banalizado, onde isso aqui não existe ou não está sendo valorizado mais, o casamento de um homem e uma mulher. Mas nós vamos comentar mais na frente, tá? E assim nós vamos chegando no nosso segundo subtópico, onde vai falar sobre a formação da mulher. Formação da mulher. Olha, a Bíblia nos mostra que a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação de Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez e da mulher 6 vezes. O termo ajudadora quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida revisada e atualizada. E ajudadora, de acordo com o que registra a tradução brasileira. Isso não inferioriza a mulher, pois os termos auxiliadora ou adjuntora devem ser entendidos à luz do contexto. O que é isso? O que a lição quis dizer para nós? Muito bom. Na criação, Deus criou tudo bom. Perfeito? Tudo que Deus criou, né? Foi bom. Olha, o versículo 18 e o 23, do 18 ao 23, diz que o Senhor, pela primeira vez, diz que não era bom. Dá uma conferida lá para você ver. E aí veio a providência de Deus para que a família começasse a existir. Ele diz assim, ó, não é bom. Deus criou o homem, pode ver lá. E ele diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Aí ele diz, criarei o que ele criou? Ele criou aqui, ó, uma adjuntora. Deus criou aqui, ó, para o homem uma adjuntora. Olha, uma adjuntora. Ou uma ajudadora. Ou uma ajudadora. Foi a mulher. E por isso, amados, a mulher não tem função de inferioridade ao homem, não. Tá certo? Ela é igual. Ela é igual. Apenas o que diferencia isso é a sexualidade. Porque precisa ser fêmea para se completar. Mas não no sentido de inferioridade. Como muitos dizem que a mulher é de um sexo inferior. Não, a mulher simplesmente tem a sexualidade diferente. Por quê? Porque só para diferenciar do homem, mas não que ela seja diferente. Olha, a continuação do nosso texto lá diz, olha, o termo hebraico kenegedó, como diante dele, no versículo 18b, tem a ideia igual a e adequado. O que é isso? É o que eu acabei de explicar. Esse termo aqui, ó, do hebraico, ele tem a ideia de igual, ou seja, adequado, que é igual, ó, o homem, olha, é igual, a mulher é igual o homem. Essa palavra aqui quer dizer que é igual o homem, que é igual o homem. E que por sua vez é igual, olha, é igual a mulher.
que eu acabei de explicar. Não é inferior, ela não é inferior ao homem. E que uma vez ela sendo igual, aí vem para cá, ó, olha, presta atenção, olha a origem da mulher, a origem da família, remonta à criação do homem e da mulher, com base na formação familiar. E aqui eu gostaria de dar uma pequena pincelada aqui em alguns conceitos de família que não é o que Deus criou. Não existe família. Olha, a família ela é constituída de um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Não existe família constituída de 2 homens e também não existe família constituída de 2 mulheres. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha, por causa da origem. Olha, a origem da família remonta à criação do homem e da mulher. Aqui fala tudo. Olha, como a base da formação familiar. Então, a base da formação familiar está aqui, ó, na criação do homem e da mulher. E vou explicar mais na frente por que disso. Mas na frente nós vamos explicar por que disso. Muito bem. Olha, família é propriedade de Deus. A família, frisa isso, a família é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Por quê? Veja lá, Efésios, no capítulo 2, versículo 19, o que diz? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Tá certo? Então, Deus dando testemunho aqui que nós somos da família de Deus, por isso nós somos propriedade dele. E ainda o versículo 20 diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha, edificado sobre o fundamento. E aqui eu fiz questão de escrever aqui, ó, singular, por quê? Porque não é fundamentos, existe um fundamento no singular, um fundamento. E, por sua vez, esse fundamento, ele foi criado no fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, a pedra de tropeço, como fala lá, onde muitos não dão crédito e tropeço na pedra. Por quê? Porque os conceitos de Jesus são tropeços para muitas pessoas. Por quê? Porque eles não querem seguir. Eles não querem, obedecer isso aqui, ó, o fundamento. E aí eles começam a buscar vários fundamentos para credibilizar as suas ideologias. E aí o que acontece? Tropeça na pedra angular. E se torna uma pedra de tropeço para essas pessoas. Tá certo? Muito bem, já podemos aqui estar passando para o nosso tópico de número 2, onde vai falar sobre a família. E nosso tópico de número 2, nós temos 2 subtópicos. O primeiro subtópico fala do conceito de família entre os hebreus. E o segundo subtópico, o papel da família na sociedade israelita. Primeiro subtópico, a família. O lar constitui-se de pai,
Olha, o lar constitui-se de pai, mãe e filhos. E uma referência bíblica aí, Salmo, capítulo de número 128, versículo do 1 ao 4. E a família, o lar é parte do Chã, esta parte da tribo, e esta, por sua vez, parte do povo, nação. Também essa referência em Josué, no capítulo 7, versículo 16 ao 18. Vamos estar mostrando isso aqui. O que é isso? Olha, a base da economia no antigo Israel era a agricultura e o pastoreio. O que é isso? É isso aqui, ó. É esse aqui, ó. É a tribo, parte da tribo, e esta, por sua vez, parte do povo ou nação. Tá? Ok, era a base da agricultura no antigo Israel. Baseava a base da economia no antigo Israel baseava na agricultura e no pastoreio. Isso aqui, ó. Muitas possessões, onde criavam a criação de gado, de cabra, de carneiros. Aqui nós vemos aqui uma criação de carneiro, tá? E a agricultura, ó, o povo, agricultura. Essa era a base da economia no antigo Israel. E nós vemos aqui, ó, a família nuclear. Família nuclear, como poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. O que é isso? Quando a família era pequena, que não existia poucos membros, aí eles se viam na necessidade de juntar-se a mais membros da família, tá? Por isso, ela poderia se estender com parentes próximos, como tios e primos, tá? Para quê? Para aumentar a família, para que a família tivesse mais membros para cuidar da agricultura, para sustento deles, para produzir aqui, para produzir. Fazendo isso, com mais pessoas, eles tinham condição de cuidar de muitas reses, digamos assim. E também aqui, fazendo isso com bastante gente, a economia, eles tinham condição de economicamente viver melhor. Por quê? Porque muita gente trabalha mais, né? Tem mais condições de trabalho. E quando era mais ainda, era esse caso aqui, ó. Ou com 2 ou mais gerações vivendo juntas. Gênesis capítulo 24, versículo 67 é uma referência. Tá? Isso aqui, ó. No Egito, a família de Israel, Jacó, havia crescido muito. Tá vendo aqui? Eles em família maior, já juntando outros membros da família para partir para uma base mais sólida. Olha, e aqui nós chegamos nessa situação aqui, ó, quando havia necessidade, então a família se juntava mais ainda em busca de outros recursos, como tribos e até uma nação. Quando isso aconteceu, ó, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, o que aconteceu? Mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu a peregrinação, a perseguir
a perseguição dos inimigos até Dan. Está registrado lá em Gênesis capítulo 14, versículo 14. E nós sabemos aqui que nesta guerra Abraão foi vitorioso, que foi quando ele resgatou Ló. Ló tinha sido preso. Lá tinha sido preso lá nessa guerra lá dos 5 reis contra 4, onde Ló foi preso, e Abraão, sabendo da situação, reuniu em gesto de tribo, como falamos aqui atrás, em nação. Ele junta todos, o povo aqui diz que todos criados em sua casa ou criados em família, preparado para a guerra, e aí ele junta os 318 homens e ele vence uma batalha, tá? 318 pessoas para vencer uma guerra, para vencer um batalhão, né? 5 reis, só com providência de Deus, mas ele fez isso e Deus deu a vitória. E agora nós já passamos para o nosso segundo subtópico, onde vai falar do papel da mulher na sociedade israelita. Olha, a tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. Olha, amados, mais uma vez, nós vemos aqui a igualdade da mulher, ou por que não dizer que ela até trabalhava mais, porque além de ajudar o marido aqui, nos trabalhos diários, ela ainda para sustentar a casa. Olha o que acontece aqui mais na frente. Olha, a sentença divina por ocasião da queda do Noé diz: a mulher e a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores terás filhos, e o teu marido e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Talvez por isso aqui muitos conceitos errôneos diz que a mulher é inferior ao homem. Talvez por esses conceitos aqui gera um preconceito no sentido que a mulher tem de ser dominada. Não, a mulher não é que ela tem de ser dominada. Ela tem de ser... os dois... tem que haver acordos, amados, porque, como diz lá, quando se junta, se torna uma só carne. Então tem que existir acordos entre o casal. Olha, isso significa que a mulher se dedica ao trabalho, e é isso que eu quis dizer aqui, ó. Olha, ela era, além de cuidar dos trabalhos diários para o sustento da família, o que ela fazia também, ó, dedicar ao trabalho, forma que o homem, e também a maternidade, ou seja, a mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e o pastor do lar. Olha, além dela cuidar, trabalhar, tá? Para ajudar o marido no sustento da casa, ela ainda cuida também da casa, da maternidade, como mãe. Ela cuida também da casa, da família. Então, aqui a mulher trabalha ainda mais. Se tivesse alguém aqui que desejar, que poderia ser superior, deveria ser ela, a mulher. Porque, se a gente for observar, a mulher trabalha muito mais do que o homem. Então, por esse motivo, a mulher não tem que ser inferior. Agora, Deus deu para o homem o dever dele ser o tutor do lar, seu provedor, tá certo? Decisões, de preferência, seja tomada em comum acordo, mas que o homem tenha a última palavra. Mas isso não quer dizer que a mulher seja inferior, tá certo? Então, é isso aqui que diz a palavra de Deus, tá? Coloquei aqui: a família nuclear constitui-se de pai, mãe e seus filhos, onde o homem e mulher exercem funções distintas.
Aqui eu gostaria de colocar aqui, de frisar uma situação que a família é constituída de pai, mãe e filhos. Ou seja, não existe família. E aqui, dentro desse processo aqui, existem algumas prioridades que nós falamos aí numa aula, eu não me lembro agora, onde tratamos de prioridade. A prioridade dentro de uma família é o seguinte: o pai, a prioridade é a igreja, ou é Deus. Depois de Deus, a família. E dentro da família existe prioridade. Dentro da família existe prioridade, que a esposa é a prioridade do marido. E o marido é a prioridade da esposa. E essa é a sequência. Depois, os filhos são prioridades do casal, do marido e da mulher. E não o filho aparece como prioridade depois do esposo ou da esposa. Muitos casais colocam o filho como prioridade. Não, a sequência é filho, é prioridade dos dois, e não de um só. O filho não é prioridade só da mulher ou só do marido, é prioridade dos dois. Por esse motivo, as prioridades da família a prioridade depois de Deus é a família. O marido prioriza a esposa prioriza o marido. Depois os filhos, porque os filhos são prioridade dos dois. Tá certo? É isso. Olha, a constituição do núcleo familiar, a priori, comporta por um homem e uma mulher. Mais tarde, acrescentou-se o casal, os filhos gerados dessa união. A partir do nascimento do primeiro filho, a família tornou-se o primeiro sistema social no qual o ser humano é inserido. Mais uma vez aqui explicando o que eu acabei de falar, tá? No núcleo familiar, priori da mulher e de um homem e uma mulher. Aí depois vem os filhos, e aí por isso tem essa sequência. Também gostaria de frisar aqui que sobre família, só pode existir família onde existe homem, mulher e filhos. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. 2 homens não geram filhos, 2 mulheres também não geram filhos. Se eles não geram, eles não podem se constituir família. Não pode ser família. Tá? E é simples isso. Vamos mais adiante, vamos falar disso aqui. No terceiro, agora nós já podemos avançar aqui ao terceiro tópico, que vai falar dos princípios básicos. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre casamento. Vamos falar sobre monogamia e vamos falar sobre heterossexualidade e também a indissolubilidade. Então nós temos aqui 4 subtópicos no terceiro tópico. Casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Isso aqui é fato. É a mais fundamental de todas as relações sociais. Olha, trata-se da união íntima e verdadeira entre 2 pessoas de sexo oposto. Sexo oposto. Trata-se da união íntima e verdadeira de 2 pessoas do sexo oposto. O que é isso? Isso é o casamento. Isso é o casamento. E isso aqui, ó, a mais fundamental de todas as relações sociais. Isso foi deixado por Deus. Não existe
situação. Isso tem que acontecer com quem? Sexo oposto. Pessoas de sexo oposto. Olha, que manifestam publicamente os desejos de viver juntas mediante um pacto solene e legal. Mais uma vez eu venho frisar. Pacto solene e legal. Legal perante Deus. Legal. Um homem e uma mulher. Tá? Olha, outra afirmação. Não existe no universo, entre os seres vivos e inteligentes, uma intimidade maior do que a que existe entre marido e mulher. Tá certo? Exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. A única coisa que pode ser maior é isso aqui, ó. As três pessoas da Trindade. Do contrário, é marido e mulher. Não pode ser marido e mulher, não pode ser dois homens e duas mulheres. Como pode inverter os valores ao ponto de dois homens querer ter legalidade para construir família, se eles não geram filhos? Ah, mas adotam. Mas com que moral dois homens podem ter para adotar filhos, para ser chamado de família? Isso está fora do projeto de Deus. Isso está fora do plano divino. Não foi assim que Deus criou. Olha, isso aqui, ó, isso é uma afronta. Olha, isso é uma afronta à família que Deus criou. Isso é uma afronta. Certo? Isso aqui é uma afronta à família que Deus criou. Ó, homem com homem, isso é uma afronta. Isso é uma afronta à família que Deus criou. Não pode esse negócio. Olha, mulher com mulher. Mulher com mulher também é uma afronta. Isso aqui é uma afronta. As coisas de Deus. Não pode. Não pode. Isso está errado. Isso está errado. Os valores foram invertidos. Esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo heterossexual. Esse sim é o modelo que Deus aprova. Que Deus aprovou. Tá? Esse aqui é o modelo que Deus aprovou. Um homem e uma mulher. Isso aqui sim tem a aprovação de Deus. Tá? Dentro disso aqui, amados, dentro do casamento existe três princípios básicos sobre o casamento. Dentro do casamento existem três princípios básicos sobre o casamento, que é a monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. E vamos explicar o que é isso. A monogamia, que fala do nosso segundo subtópico, trata do seguinte: o termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem e uma mulher única e vice-versa, ou seja, um homem para uma mulher, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras e apegar-se a sua mulher apontam para o princípio monogâmico. O texto não diz as suas mulheres, mas pelo contrário, a sua mulher. Então, isso aqui é o princípio de Deus. Um homem com uma mulher e vice-versa, e uma mulher com um homem. Isso é o princípio de Deus.
Deus abomina a poligamia. Deus aprovou a monogamia. Um homem e uma mulher. Mas ninguém pode participar desse fato. Isso, no terceiro subtópico, heterossexualidade, e aqui vou explicar também por que está errado, o que nós acabamos de explicar, homem com homem, mulher com mulher. Olha, um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na Terra. Macho e fêmea os criou. Tá certo? Macho e fêmea os criou. Para procriar-se, Deus criou o homem e a mulher. Tá? Isso aqui é uma foto de espermatozoides buscando o óvulo, né? Desesperados aqui para atingir o óvulo para procriar. E aqui é uma mulher, nós temos aqui a foto de uma mulher já com o fruto do espermatozoide, já o fruto já fecundado. Então, esse processo só pode existir no sistema de Deus, na heterossexualidade. Não pode existir, no caso, dois homens e duas mulheres. Dois homens e duas mulheres não gera filhos. Não faz sem condição nenhuma para chegar a essa situação. Por isso está errado. O homem se une sexualmente à sua esposa, com o resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Provérbio capítulo 5, versículo 18. Também não só com a função de procriar, mas para uma convivência, convivência mútua, convivência prazerosa. Para isso que Deus criou o homem e a mulher. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é a de um homem e de uma mulher, dentro do matrimônio. O pai e a mãe são o referencial para a formação tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Então, mais aqui uma orientação que a palavra de Deus nos garante o que nós estamos falando, né, com relação aos relacionamentos, com referência aí à palavra de Deus. Nosso terceiro subtópico vai falar da indissolubilidade. E o que é isso? A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem. E serão ambos uma só carne. O Senhor Jesus Cristo diz que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento, o voto solene de fidelidade ou outro, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Então, isso foi instituição do casamento. O próprio Jesus falou sobre isso. Que se houvesse os núbites numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Ou seja, o casamento só termina pela morte de um dos cônjuges. Pela infidelidade conjugal ou pela
deserção por parte do cônjuge descrente. O que é isso? Existem 3 maneiras para romper-se um casamento. Quando um dos cônjuges morre, ou pela infidelidade no casamento, isso está lá em Mateus no capítulo 5, versículo 32 e 19, versículo 9. E nesse caso aqui ainda precisa saber se não vai haver reconciliação por parte dos dois, né? Na verdade, é um acordo. Se houver reconciliação, então não há necessidade de separação. Ou, no caso aqui também, uma outra posição, é por parte do cônjuge descrente, se haver deserção, ou seja, um aceita a Cristo, o outro não, e aí eles não, aqui gera uma incompatibilidade ou julgo desigual, e aí um decide a separar. Nesse caso também. Fora isso, de maneira alguma. Tá? A indissolubilidade do casamento. Uma só carne. Uma foto aqui, como mostrando aqui a condição de uma só carne. É assim que é a instituição do casamento. Tópico 4 vai falar sobre o desafio da igreja. O desafio da igreja. Incondicionalização da iniquidade. Ou seja, a institucionalização da iniquidade, né, que instalou no mundo a inversão de valores. Então a igreja vai tratar no mundo sobre esse assunto, a institucionalização da iniquidade. A Bíblia diz que no final dos tempos a iniquidade se espalharia e que o povo se esfriaria, né? A iniquidade fazia a esfriação do Evangelho. Isso está escrito na Bíblia. Aí a inversão de valores. Inversão de valores. O que é isso? A institucionalização da iniquidade. A tendência humana é desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel. Nós já conhecemos a história. E vai continuar até o fim dos tempos. E com a sagrada instituição da família, não é diferente. Uma vez que Deus a instituiu como união entre um homem e uma mulher. E aqui nós já sabemos do que se trata o assunto. Uma vez que Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, Satanás, com suas astúcias, ele quer institucionalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, certo? E isso não tem aprovação de Deus. Inversão de valores, tá? O atual sistema de coisas que quer institucionalizar a iniquidade ao considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. Eu acabei de falar. Então isso aqui nós temos que protestar contra, porque isso é iniquidade diante de Deus, então está errado. O nosso segundo subtópico vai falar sobre a inversão de valores, onde diz o seguinte: o que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. O mundo atual está
invertendo os valores em busca do hedonismo, ou seja, a procura indiscriminada pelo prazer, gozo sensual, deleite sexual, mas essa autoridade vão prestar contas de tudo isso. Tá certo, amados? Isso aqui é cruel, isso é complicado. Tornando o certo errado, o errado certo, e o mundo está depravando a cada dia, buscando o prazer, né, indiscriminado, deleites da carne. Mas vai chegar um dia de prestarmos conta. A nossa lição anterior, de número 12, lá está falando lá no juízo final. Essas pessoas passarão por aquele juízo e lá prestará conta, né? Vamos atentar para isso, para que não chegamos nessa situação. Esse também era o desafio, é o desafio da igreja no período dos apóstolos, no período apostólico. Eles passavam por essa situação. O apóstolo Paulo denunciou também essa inversão de valores, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira, adotando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Então, o apóstolo Paulo também já tinha enfrentado essa situação, e nós sabemos que nos últimos tempos isso aperta a cada momento, e a gente vê aí o que temos sofrido. A nossa conclusão nos diz que, diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes. Entretanto, cada um em sua particularidade, para juntos com os filhos a herança do Senhor. Formaram um núcleo familiar. Essa é, então, a primeira estrutura social humana. Essa conclusão é muito interessante. É muito interessante. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Como que pode 2 homens e 2 mulheres produzir essa herança? Como pode? Como pode 2 homens e 2 mulheres formar núcleo familiar e produzir herança do Senhor? São 2 perguntas de muito interessante na nossa conclusão. Essa conclusão é muito excelente. Gostei muito dessa conclusão. Eu copiei ela aqui exatamente do jeito que estava na revista, porque eu achei ela de muito avalia. Herança do Senhor. Herança. E núcleo familiar. Núcleo familiar. Quem sabe você... É difícil, né? Mas de repente alguém aí que está vivendo ou vive aí maridalmente com pessoas do mesmo sexo, se tiver a oportunidade de ver esse vídeo, faça para você essa pergunta. Você tem essa herança do Senhor? Essa herança aqui, ó. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E você tem essa herança do Senhor?
e núcleo familiar. Você tem produzido núcleo familiar? Então, amado, infelizmente está fora do plano de Deus. Amém, amado? Chegamos mais uma final da nossa videoaula. Espero ter contribuído aí para enriquecimento do seu conhecimento ou do nosso conhecimento, né? No final de mais uma revista, de mais um trimestre, e vamos aí mais adiante aguardando a próxima lição aí para que nós possamos cada dia estar melhorando. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.